Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar na nossa oitava aula sobre as contribuições da América Latina para os estudos da comunicação. Então, o que impulsiona a produção do conhecimento em comunicação na América Latina são as demandas políticas e sociais, assim como o impacto social dos meios de comunicação de massa motivar a communication research nos Estados Unidos, e o nazismo inspirou os estudos sobre a indústria cultural na Alemanha, com a escola de Frankfurt. A história dos estudos no campo da comunicação na América Latina ainda é recente. Nesse contexto, é importante observar os centros de estudos, as publicações e os autores que fundaram este campo, né? Então, hoje, a gente vai conhecer os centros de pesquisa de comunicação e as publicações da área na América Latina, que foram importantes historicamente. Além disso, a gente vai aprender sobre os fundadores dos estudos em comunicação e reconhecer as contribuições mais recentes desses estudos na região. Para iniciar, só para dar uma pensada, né? Para ler o Pato Donald é um livro de Ariel Dorfman e Armand Matelange, lançado no Chile em 1971, né? Eu vou aqui mostrar a capa do livro para vocês. Então, os autores analisaram, a partir da perspectiva marxista, os quadrinhos publicados pela Walt Disney no mercado latino-americano. Sabemos que, nesta época, as pesquisas na América Latina se concentraram em duas áreas temáticas, né? O estudo da estrutura de poder dos meios de comunicação transnacional e nacional, as estratégias de dominação dos Estados Unidos, né, e demais países capitalistas, e o estudo sobre as formações discursivas e as mensagens da cultura de massas, considerando as suas estruturas de significação. Então, os grandes pensadores da comunicação na América Latina se dedicaram a explicar o desenvolvimento cultural em relação ao desenvolvimento do capitalismo. Relacionaram a indústria cultural na região com o imperialismo norte-americano. Então, vamos refletir nessa capa que a gente está vendo aí, né? É, não precisa dizer, mas elenque aí os elementos representados na capa, pensando neles a partir das perspectivas apresentadas no que a gente vai ver hoje, ok? Que a gente vai conversar e tudo mais. Então, esse é o desafio para hoje. Vamos aqui parar, não parei, pensei que tinha parado aqui a apresentação. Agora vamos lá. Então, diferentes abordagens e perspectivas teóricas foram adotadas pelos estudos de comunicação na América Latina ao longo da história. Então, eu vou fazer aqui uma breve linha do tempo sobre esse assunto, né? Então, a gente vai começar a partir da década de 60, né? Desde 1960. Vai de 1960 até 1970, o período que a gente vai falar agora. Então, nos estudos da comunicação na América Latina, nos anos 1960 e 1970, percebe-se uma crítica generalizada aos meios em relação à produção, programação, mensagens e recepção. A ideia recorrente no período era de que os Estados Unidos eram os inimigos da América Latina e a produção de conhecimento local era a forma de lutar contra eles. As pesquisas na América Latina se concentraram em duas áreas temáticas, né? O estudo da estrutura do poder dos meios de comunicação, como eu já havia falado, né, do Pato Donald, transnacional e nacional, e as estratégias de dominação dos Estados Unidos e demais países capitalistas. E um estudo sobre as formações discursivas e as mensagens da cultura de massas, considerando as suas estruturas de significação. Então, aí temos a período seguinte, que vai de 1970 até 1980. Então, no final dos anos 1970, início dos anos 1980, perdão, surgiram dois caminhos
para os pesquisadores da comunicação na região, né, aqui na América Latina. Um caminho era do foco na própria América Latina, pensada desde o Estado, com a intenção de descolonizar a informação e retirar o entretenimento do âmbito da alienação, trabalhando a questão da dependência, mas também a questão da tecnologia e da democracia, pois havia um projeto de intervenção pública do Estado. A questão de democratização da informação, estando unida ao ressurgimento da democracia política e ao desenvolvimento de projetos econômicos nacionais. Outro caminho era dos projetos em comunicação popular e alternativa, que ampliou a noção de comunicação, né? A abordagem não era mais voltada apenas para a indústria cultural. Havia um projeto de intervenção cultural ligado aos movimentos sociais. E agora, já no período seguinte, né, em 1990, né, já nos anos 1990, houve a constatação da necessidade de revisões e releituras e de novas proposições teórico-metodológicas, né? Então, para Barbeiro, os pesquisadores estavam no momento de construção de um modelo de análise novo, que consistia em encarar a cultura como mediadora social e teórica da comunicação com o popular, com a vida cotidiana e com os meios também. Então, dessa forma, Barbeiro sugeriu que se iniciasse estudos voltados para o processo de gestão do massivo a partir do popular. E a ambiguidade dessa questão, né, os modos de presença e ausência, afirmação e negação, e de confisco e de deformação da memória popular nos processos de mass-mediação, né, e os usos populares do massivo, tanto da assimilação quanto da ressemantização, né. Já entre 2000 e 2010, a história recente dos estudos em comunicação na América Latina traz a discussão de temas como mediação, mediatização e hibridismo cultural. Nesse contexto, a comunicação, avanço tecnológico, cultura, globalização e modernidade são temas que estão interrelacionados e cujas características afetam uns aos outros, provocando grandes transformações. Então, grandes centros de estudos de comunicação foram fundados em diversos locais da América Latina. O CIESPAL foi instalado em Quito, em 1950, né? O CEREM, ligado à Universidade Católica do Chile, instalado em 1970, e o ININCO, criado na Venezuela em 1973. São marcos importantes na história desta região, né? Além disso, foram lançadas algumas revistas importantes ao longo da história dos estudos em comunicação na América Latina, entre elas a Comunicação e Cultura, Linguagens e Chasqui, né? Então, hoje, as contribuições da América Latina para os estudos da comunicação, a gente vai aprender um pouco sobre a história dos principais centros de estudos de comunicação da América Latina. Também vamos entender mais sobre os fundadores dos estudos em comunicação, como Armando Matelar, né, Antônio Pasquale e Luiz Ramiro Beltrán. A gente vai ver as contribuições mais recentes de Eliseu Peron, Jesus Martin Bárbaro, né, que eu já havia citado agora há pouco ele, o Muniz Sodré e também o Nestor Garcia Canclini, além de entender as mudanças nas áreas temáticas desenvolvidas nas últimas décadas nas pesquisas de comunicação na América Latina. Então, como havia falado, a gente vai ver, né, os centros de pesquisa de comunicação e as publicações na área que foram importantes historicamente e estão vinculados aqui na Latinoamérica, né? Além disso, a gente vai aprender sobre os fundadores dos estudos de comunicação da América Latina e conhecer as contribuições mais recentes dos estudos em comunicação na região. Então, o que impulsiona a produção de conhecimento em comunicação na América Latina são as demandas políticas e sociais, como eu já havia falado, né? Então, nesse sentido, o impacto social dos meios de comunicação de massa motivou a Mass Communication Research nos Estados Unidos. E o nazismo inspirou os estudos sobre a indústria cultural lá na Alemanha, né, com a escola de Frankfurt.
A história dos estudos no campo da comunicação na América Latina, ela ainda é recente. Então, nesse contexto, é importante que a gente conheça, né, esses centros de estudos, as publicações e os autores que fundaram esse campo. Então, desde a década de 1930, existem estudos sobre jornalismo relacionados à discussão sobre liberdade de imprensa e legislação na região. Os métodos historiográficos e bibliográficos preponderavam e assim não era sentida a necessidade do surgimento de um novo campo do estudo. Foi aí, então, que a influência norte-americana, né, estadunidense, chegou à América Latina. Ela possibilitou a criação do Centro Internacional de Centro Internacional de Estudos Superiores de Periodismo para a América Latina, a CIESPAL, né, o primeiro a realizar os estudos de comunicação no subcontinente. Nesse período, os Estados Unidos revisaram sua política econômica exterior e durante o governo John F. Kennedy, foi idealizado um plano de ajuda à América Latina em áreas como saúde, educação e questões das zonas rurais. Isso porque, com a Revolução Cubana, o governo estadunidense passou a agir para impedir a expansão desse movimento. Então, o CIESPAL foi instalado em Quito em 1950 pela Unesco, pela OEA, né, Organização dos Estados Americanos, e pelo governo do Equador. Na época, oferecia cursos para o aperfeiçoamento de profissionais que atuavam em comunicação de massa. Depois passou a realizar pesquisas e seminários com nomes com o Wilbur Schramm, né, o Raymond Nixon, o John McNally, né, o Jacques Kaiser, e o Geoffrey Dumazedi. Entre os temas estudados, comunicação e modernização, rádio, teleeducação, liderança de opinião. Em relação às metodologias, centravam-se em pesquisas quantitativa e análise de conteúdo. No centro, foi desenvolvido um modelo difusionista adotado para a comunicação rural em toda a América Latina. Esse modelo deu origem à dicotomia de comunicação ou extensão, que mais tarde foi trabalhada por Paulo Freire lá no Chile. Então, o CIESPAL teve um papel muito importante de promover a interligação entre os especialistas, a escola e os centros de reflexão. Além disso, foi responsável por publicações que motivaram e mantiveram a reflexão sobre os problemas da comunicação. Também formou um centro de documentação que registrou a memória histórica a respeito dos meios de comunicação locais. A partir de 1973, né, a partir de um seminário, né, na Costa Rica, o CIESPAL tomou um novo direcionamento. Na ocasião, recebeu críticas por não ter um marco conceitual próprio, por não ter sistematização, por focar no descritivo e no quantitativo e excluir pesquisas qualitativas profundas, né, por analisar os fenômenos da comunicação fora de um contexto social e político. Foi então que o centro passou a promover cursos referentes à comunicação popular e substituiu os professores de fora da América Latina, por argentinos como Daniel Prieto, chilenos como Eduardo Contreras Budi, e os brasileiros como Luiz Gonzaga Mota. Né? A ideia era afinar os trabalhos com a realidade do subcontinente. Ao mesmo tempo que surge o CIESPAL no Equador, em 1959 é criado também o Instituto Venezuelano de Investigações de Prensa da Universidade Central, cuja principal pesquisa, primeira pesquisa, né, foi que publicou a prensa venezuelana durante a ditadura, né, denotando a procedência oficial do noticiário. Nos anos 1960, a Venezuela aliou as vantagens da indústria petroleira com a nova democracia e se sobressaiu no contexto da América Latina. Foi um dos primeiros países a ter a televisão com investimentos comerciais significativos, inclusive com investimentos estadunidenses, que posteriormente se espalharam por todo o continente. Esse instituto deu origem, em 1973, o INICO, né, Instituto de Investigações de la Comunicación, que tinha como objetivo a pesquisa da comunicação social. Esta compreendia tanto o estudo teórico e metodológico de questões da comunicação, quanto a análise dos diferentes meios e de sua incidência no âmbito nacional. Alguns pesquisadores do INCO foram Antônio Pasquale, Marta Colomina, Hector Mujica, Eleazar Dias Rangel e Ludovico Silva. Né?
Em 1970, após a vitória de Salvador Allende, né, Allende no Chile, foi criado o Centro de Estudos de Realidade Nacional, o CEREM, ligado à Universidade Católica do Chile. O centro era coordenado por Armando Matelar e fazia parte dele nomes como Hector Schmuckler, Hugo Assmann, Michele Matelar, Mabel Puccini e Ariel Dorfman. O CEREM realizou a pesquisa sobre o domínio das multinacionais na comunicação latino-americana, numa perspectiva marxista, e usou conceitos como ideologia, relações de poder e conflitos de classe, né? Essa perspectiva contou com Paulo Freire, que se estendeu por toda a América Latina, influenciando bastante os estudos em comunicação na região. O fim do grupo se deu em decorrência do golpe militar chileno, né? Mas alguns integrantes se encontraram no México e passaram a fazer parte do Instituto Latino-Americano de Estudos Transnacionais, ou ILET, né? Formado por exilados chilenos, né? O diretor Juan Somavia, além de Fernando Reines Mata e Diego Portales, argentinos como Hector Schmuckler, né? E Mario Puccini, o peruano Rafael Roncalhoglio, Roncalhoglio. E o conselho assessor contava com Beltrán, Capriles, Ramelink, Matelar, Pascale e Schiller, né? Dessa forma, as duas primeiras gerações de estudiosos da comunicação da América Latina fizeram parte do ILET, né? O instituto foi apoiado tanto pelo governo mexicano, com o presidente Echeverría, né, quanto por instituições europeias, como a Fundação Dag Hammarskjöld, né, e o Fórum do Terceiro Mundo. O ILET difundiu propostas alternativas para a democratização dos meios de comunicação na América Latina. Então, para a autora Krista Berger, ao se observar a pesquisa nesse centro, se percebe que é o funcionalismo, por meio do difusionismo e do extensionismo, que prevalece no CIESPAL, né, que deu início às investigações sobre comunicação na América do Sul. As rupturas com essa perspectiva ocorrem dando uma nova direção ao CIESPAL e fortalecendo o INCO e o CEREM, né? Além disso, o início do estudo da comunicação ocorreu pela preocupação em compreender a imprensa no CIESPAL e no Instituto que deu origem ao INCO. O funcionalismo e o marxismo estavam na disputa na abordagem da comunicação, e a sociologia, a semiologia também queriam o objetivo para si. Só no final dos anos 1960 e no início dos anos 1970 é que teve início uma reflexão de fato latino-americana sobre comunicação. Isso porque a análise dos meios começa a ser feita levando em conta as condições estruturais do subdesenvolvimento. Então, nessa época, houve um movimento de oposição ao American Way of Life, né, um giro para a esquerda da América Latina, o que pode ser percebido pelas propostas dos movimentos guerrilheiros e pelas revisões dos conceitos de cultura, educação e vida política, né? Então, da mesma forma que as revistas de comunicação hoje estão ligadas aos programas de pós-graduação, antes elas eram frutos dos centros de pesquisa. Comunicação e Cultura, né, que o número 1 é de julho de 73, ligado à série e a Linguagens, né, o número 1 é de abril de 74, da Associação Argentina de Semiótica, foram duas revistas que marcaram a preocupação com o campo da comunicação. A primeira da área da sociologia e a segunda de semiologia. As duas publicações mostravam como havia uma disputa entre os dois campos disciplinares pela hegemonia na explicação do mundo. Então, o papel dos intelectuais nos processos de transformação era uma questão importante para ambas as publicações. Então, na primeira edição de Linguagens, né, o comitê editorial defendeu que estavam diante dos processos de mobilização popular e luta política pela libertação. Ademais, havia o fato de a produção do saber ter origem nos países que exerciam essa dominação. Portanto, era importante que os intelectuais realizassem uma produção local e crítica. Combatiam, então, a marginalização crescente das lutas políticas, a orientação crescente dos centros internacionais de produção do conhecimento e a dissociação da realidade nacional. Althusser, Barthet, né, e Greimas foram alguns dos grandes autores que contribuíram com as revistas.
Comunicação e cultura buscava uma produção teórica que andasse de mãos dadas com a prática. Além disso, defendia que a crítica e a militância deveriam estar sempre juntas. No primeiro número, os editores afirmaram que a intenção era fazer um órgão de veiculação e expressão das experiências que estavam sendo realizadas na América Latina no âmbito da comunicação massiva, principalmente das experiências que favoreciam os processos de libertação das sociedades. Comunicação e Cultura foi a primeira revista dedicada exclusivamente à comunicação, e Matelar foi seu editor na fase chilena. Ele disse em Calças e Assares, em 96, o seguinte: tínhamos, por um lado, uma visão inspirada na análise do discurso e, por outro, uma visão inspirada na economia política. Foi um período histórico fecundo, apesar das oposições que se refletiam em todas as partes, e, por exemplo, o campo da comunicação dominado pela economia política se constituiu contra ou em oposição à análise cultural, e uns e outros reprovavam tanto ser demasiado materialista como idealista. Então, após concluídas as atividades de série, né, a revista continuou existindo em Buenos Aires, depois na Cidade do México. Foram 13 edições publicadas, sendo a última em março de 1985. A Chasqui, né, foi uma revista publicada pelo CIESPAL, que acompanhou a trajetória do centro. Né? Comunicação alternativa e democratização da informação estavam entre os temas que prevaleciam. Então, com a divulgação de experiências nacionais e populares de comunicação, a publicação acabou divulgando também os nomes dos pesquisadores e os autores das perspectivas teóricas latino-americanas. Além de apresentar artigos, a Chasqui fazia sessões de debate, relatos de experiências e entrevistas. Além disso, participou ativamente das discussões sobre os currículos de comunicação das escolas da região. O ILET não teve sua própria revista, mas publicava os Quadernos del ILET, que não tinha uma periodicidade certa. Contudo, com seu caráter militante, alimentava um debate político em torno da comunicação. Para os autores, a transnacionalização dos meios de comunicação era responsável pela homogeneização da cultura. Assim, era preciso lutar contra isso e estabelecer novas abordagens e perspectivas de estudo. A revista da FELAFAX, né, que é a Federação Latino-Americana de Facultades de Comunicação Social, e Diálogos de la Comunicação, grande divulgadora das pesquisas dos autores de comunicação da América Latina. Ela é apresentada como revista teórica das faculdades de comunicação. Estão presentes nas suas edições a discussão das temáticas atuais, o ensino de comunicação e um fórum de pesquisa. Então, no final dos anos 1980, surgiram duas revistas no México, né? A Comunicação e Sociedade, do Departamento de Estudos de Comunicação Social da Universidade de Guadalajara, que queria tornar públicos os resultados das suas investigações, e Culturas Contemporâneas, né, do Programa Cultural da Universidade de Colima, que focava nos fenômenos sociais e comunicacionais na perspectiva da cultura. Em 1999, a Cátedra da Unesco criou uma revista digital no Brasil, Pensamento Comunicacional Latino-Americano, ligada ao acervo do pensamento latino-americano da Universidade Metodista de São Bernardo. O responsável era José Marques de Mello. Armando Matelar e seu grupo no Chile estão entre as principais influências teóricas na região. Então, ao coordenar o CEREM, com o apoio do presidente Salvador Allende, Matelar realizou a primeira pesquisa a respeito das multinacionais, a agressão desde o espaço. Né? O objetivo era compreender a campanha internacional contra o governo socialista que partia da Sociedade Interamericana de Prensa, né? Ou também chamada como SIC. Com a edição dos Quadernos de Realidade Nacional, o centro focou no tema da comunicação e tornou Matelar conhecido. Num dos seus ensaios, ele criticou a pesquisa estadunidense por surgir como resposta a demandas de empresas comerciais publicitárias, revelando um caráter instrumental.
Mais tarde, em 1971, sobre sua vivência no Chile, Matelar afirmou que não pode haver uma teoria da comunicação sem uma teoria de classes sociais, do Estado e das ideologias. Para ele, não é possível um estudo, uma prática críticas da comunicação sem ligar o problema da comunicação à teoria da organização de massas. Propor novos modos de fazer comunicação estavam entre as suas prioridades. Então, o professor de filosofia e ética da Universidade Central da Venezuela, né, o Antônio Pasquale, foi um dos principais entusiastas da Escola de Frankfurt na América Latina. E seus trabalhos foram influenciados principalmente por Marcuse, né? Segundo o autor venezuelano, a livre e competitiva indústria cultural reproduz os esquemas de manipulação autoritária teorizados e praticados por Goebbels, né? Além disso, Pasquale cruzou a teoria crítica com a teoria da dependência. Segundo ele, a América Latina é um dos principais cenários da dialética dependência-independência, né? Ademais, é um dos campos de confronto mais importantes entre a razão instrumental, iluminista e de dominação e a razão crítica, ética e libertadora. Então, com a criação do INCO em 73, Pasquale e uma equipe de pesquisadores realizaram projetos de políticas de comunicação para a Venezuela, como o projeto RETELV, né, de comunicação. Nele, eram analisadas possibilidades de implantação de um sistema misto entre serviços privados e públicos. Outro grande nome das pesquisas em comunicação na América Latina é de Luiz Ramiro Beltrán, né, que escreveu Comunicação Dominada, numa busca pela identidade cultural. Beltrán articulou a questão do fenômeno da comunicação em seu contexto de dominação política e econômica com a questão de intervenção cultural promovida pelos meios de comunicação. De acordo com ele, o imperialismo cultural que se dá por meio dos veículos de comunicação não acontece por acaso, mas é o meio eficaz de perpetuação da dominação política e econômica. É o que acontece entre os Estados Unidos e a América Latina. A partir daí, o pensador passa a identificar os mecanismos para a influência estadunidense na região. As agências internacionais de notícias e de publicidade, as firmas internacionais de opinião pública, as pesquisas de mercado e relações públicas, os exportadores de materiais de programação impressos, auditivos e audiovisuais. Já Eliseu Veron realizou um movimento que retirou uma problemática ideológica do campo da sociologia e a levou para a análise da comunicação. É que na Argentina, em 1967, o Verón apresentou um texto sobre a análise da imprensa em um seminário de linguística, uma novidade na época. No Centro de Investigações Sociais do Instituto Torquato de Tella, ele, junto a Prieto e Massota, buscou uma síntese teórica entre análise, marxismo e linguística estrutural, que repercutiu em toda a América Latina. O grupo se preocupava com a interpretação ideológica dos meios. Matelar e Veron, com trajetórias diferentes, concordavam que a forma em que o ideólogo opera é determinada pelo modo de produção. Para ele, os estudos deveriam esclarecer o princípio organizativo disso. Depois viram que o princípio organizativo era aquilo que não poderia aparecer. A consciência das pessoas não poderia acessá-lo, assim como as técnicas tradicionais de análise de conteúdo. Então, ao escrever Comunicação e Extensão, em 1969, no Chile, o célebre educador brasileiro Paulo Freire foi incluído entre os nomes dos estudiosos da comunicação. Ele não abordou a comunicação massiva na obra, mas ali aparece a crítica aos meios de comunicação de massa. Estes, para Paulo Freire, existem apenas como instrumentos de transmissão. Além disso, tratam os receptores como seres passivos, não promovendo relações de diálogo, né? O seu livro Pedagogia do Oprimido também demonstra a sua tentativa de compreender a América Latina além da história contada oficialmente. Amand Matelar e Jesus Martin Barber tiveram a influência de Paulo Freire nas construções de suas teorias. Nos estudos referentes à comunicação de massa nos anos 1960 e 1970,
a gente pode perceber uma crítica generalizada aos meios, em relação à produção, à programação, às mensagens e à recepção. A junção da análise ideológica com a teoria da dependência econômica mostrava de forma clara e a complexa rede de dominação. O que era consenso no período era que os Estados Unidos eram os inimigos da América Latina, e a produção de conhecimento local era a forma de lutar contra eles. As pesquisas da América Latina se concentraram em duas áreas temáticas. A primeira consistia no estudo da estrutura de poder dos meios de comunicação transnacional e nacional e das estratégias de dominação dos Estados Unidos e demais países capitalistas. A segunda, no estudo sobre as formações discursivas e as mensagens da cultura de massas, considerando as suas estruturas de significação. Dessa forma, foram realizadas pesquisas empíricas que demonstraram a unidade global da dominação e focaram na questão da homogeneidade das formas de poder mais do que nas especificidades da pesquisa empírica, o que provocou interpretações generalistas. Né? Então, são exemplos das duas áreas temáticas desenvolvidas pela pesquisa em comunicação na América Latina, os livros Paralelo Paul Donald, de Armand Matelar, que foi o que eu mostrei para vocês, né? E Ariel Dorfman, né? E o Império Norte-Americano das Comunicações, do Herbert Schiller, né? O livro de Matelar promoveu uma discussão sobre o que significava a ideologia do imperialismo e a sua penetração por meios inocentes, né? A obra se tornou uma das mais vendidas na América Latina. Foram 1 milhão de exemplares. Na mesma perspectiva, foi publicada na Argentina Neocapitalismo e Comunicação de Massa, de Heriberto Muraro. O autor analisou as formas de propriedade dos meios do sistema macroeconômico. Também expressou a preocupação com as possibilidades de manipulação das opiniões políticas. Outras obras de destaque na Argentina foram La Dominación Imperialista en la Argentina, de Carlos Vilas, né, e Dependência em Empresas Multinacionais, de Salvador Losada. Né. Então, observa-se que os grandes pensadores da comunicação na América Latina se dedicaram a explicar o desenvolvimento cultural em relação ao desenvolvimento do capitalismo. Relacionaram a indústria cultural na região com o imperialismo norte-americano, né, o imperialismo estadunidense. Além disso, o conceito de ideologia esteve presente tanto entre os analistas da estrutura do poder como entre os analistas do discurso, e por meio de suas pesquisas empíricas, corroboraram com o pensamento marxista. Segundo Christa Berger, nos anos 1970, a Escola de Frankfurt inspirava os estudos de comunicação na América Latina, mas os seus métodos não eram verdadeiramente aplicados na prática. Os autores atualizavam a teoria crítica em relação à forma de pensar a comunicação. Faziam isso com as teorias da sociedade, que são focadas em questões econômicas e políticas, sempre na busca por traduzir as relações culturais no capitalismo. Os estudiosos viram na comunicação a chance de provar os seus pontos de vista políticos, né, e demonstrar suas teorias. A repetição dessa forma de abordagem provocou um desgaste, né? Houve uma confusão entre a teoria crítica da Escola de Frankfurt com algumas apropriações ligeiras, né? O que ocasionou críticas indistintas às duas, né? Então, para Jesus Bárbaro, a pesquisa crítica em ciências sociais voltada para a comunicação de massa na América Latina se define pela ruptura com o funcionalismo. No entanto, o que havia era uma desqualificação da teoria funcionalista, só que, na prática, os trabalhos continuaram seguindo essa perspectiva. Os estudiosos se mantiveram presos no esquema de funcionalismo e da sua racionalidade, um modelo que impede a reflexão a respeito da história e da dominação. Então, no final dos anos 1970, início dos anos 80, surgiram dois caminhos para os pesquisadores da área na região. Um era o foco da América Latina pensada desde o Estado, com a intenção de descolonizar a informação e retirar o entretenimento do âmbito da alienação. Em outras palavras, era a questão da democratização da informação unida ao ressurgimento da democracia política e ao desenvolvimento de projetos econômicos e nacionais. O outro era dos projetos de comunicação popular e alternativa. Então, o tema da comunicação popular e alternativa ela foi muito abordado na América Latina
por meio de artigos, né? O Máximo Grimberg escreveu A Comunicação Alternativa na América Latina, que é um dos primeiros livros sobre o tema. Alguns pesquisadores importantes do campo são Maria Cristina Mata, Alfredo Paiva, Rosa Maria Alfaro e Patrícia Alonso, né? Ansola, né? Ansola, Alonso não, Ansola, Patrícia Ansola. Então, experiências de inversão dos usos dos meios de comunicação estimularam o desenvolvimento de pesquisas sobre comunicação popular e alternativa. Alguns exemplos são o Cassete Fórum de Mário Capum, no Uruguai, as rádios mineiras na Bolívia e a imprensa alternativa no Brasil. Os intelectuais da esquerda, da academia, se entusiasmaram com as novas possibilidades de comunicação devido ao protagonismo das classes baixas nesse contexto. As formas populares de expressão se tornaram objetos de estudos no momento em que as lutas populares estavam sendo redimensionadas pelos grupos políticos e o papel do receptor estava sendo reanalisado pelos estudiosos da comunicação. Em vez de um receptor passivo e que fazia parte da massa uniforme, ele passou a ser o dominado, trabalhador organizado, feminista, militante, ou seja, um receptor crítico. Então, a presença da questão cultural, da cultura popular na teoria da comunicação, provocou uma série de mudanças, né? Foi preciso incorporar outras referências teóricas e metodológicas, sair das universidades e ir aos bairros para a realização dessas pesquisas. Parar de tratar apenas dos meios e das mensagens para abordar a cultura. Dessa forma, a comunicação de massa passou a ser revista, estudada em perspectiva e em relação não apenas ela por ela mesma. Então, nos anos 1980, a pesquisa-denúncia foi substituída pela pesquisação, uma pesquisa participativa e militante. E, em 1984, o Jesus Martin Barbero afirmou que o interesse pela questão do popular nos estudos da comunicação surgiu a partir da valorização de setores críticos aos processos de democratização na região. O contexto era de novas articulações e mediações da sociedade civil, de um sentido social dos conflitos, além dos vínculos políticos partidários de reconhecimento de experiências coletivas. Assim, a década de 1980 teve duas linhas de pesquisas definidas de forma clara. Uma referente a políticas públicas e ou nacionais de comunicação, trabalhando a questão da dependência, mas também a questão da tecnologia e da democracia, pois havia um projeto de intervenção pública do Estado. A outra sobre comunicação popular e alternativa, que ampliou a noção de comunicação. A abordagem não era mais voltada apenas à indústria cultural. Havia um projeto de intervenção cultural ligado aos movimentos sociais. Já nos anos 1990, houve a constatação da necessidade de revisões e releituras, e assim de novas proposições teórico-metodológicas. Para Martin Barbero, os pesquisadores estavam no momento de construção de um modelo de análise novo, que consistia em encarar a cultura como mediadora social e teórica da comunicação com o popular, com a vida cotidiana e também com os meios. Dessa forma, Martin Barbero sugeriu que se iniciassem estudos voltados para o processo de gestação do massivo a partir do popular e para a ambiguidade dessa questão. Deveriam entrar em discussão os modos de presença e ausência, afirmação e negação e de confisco e deformação da memória popular nos processos de mass-mediação, além dos usos populares do massivo, tanto da assimilação quanto da ressemantização. Muitos pesquisadores da América Latina seguiram as instruções de Martin Barbero, além dele mesmo, é claro. Entre eles, o Nestor Garcia Canclini, né, a Maria Cristina Mata, o Jorge Gonçalves e a Rosa Maria Alfaro. Né? Nesse contexto, a pesquisa em comunicação não é mais o estudo dos meios, e sim da vida cotidiana, tendo os meios o seu lugar. De acordo com Martin Barbero, as mudanças no campo da comunicação em relação a conceitos e metodologias surgem das experiências dos movimentos sociais e da reflexão proporcionada pelos estudos culturais. Segundo ele, a concepção de informação associada à inovação tecnológica é legitimada cientificamente. Se abre o caminho, então, para a compreensão do estatuto transdisciplinar do estudo da comunicação.
A obra do pensador espanhol naturalizado colombiano, né, o Martin Barbero, representa um grande aporte teórico em relação às contribuições dos estudos culturais no campo da comunicação. A sua proposta de mudar o foco dos estudos dos meios para as mediações promoveu uma base para a reflexão sobre a questão da recepção para além da perspectiva da teoria informacional. A comunicação e a cultura passaram a ser compreendidas como interrelacionadas, codependentes, né? Então, dessa forma, emissor, receptor, canal e mensagem são envolvidos nos contextos culturais. Então, na perspectiva de Jesus Martin Barbero, as mediações seriam justamente as apropriações e recodificações dos receptores, seriam o pano de fundo das manifestações comunicacionais e das tramas culturais. Nesse sentido, produção, recepção, meio e mensagem são um processo contínuo que constitui as mediações. Nos anos 1990 e 2000, também Eliseu Veron desenvolve um trabalho importante ao se debruçar sobre o tema da mediatização. O termo se refere ao processo em que as tecnologias midiáticas, técnicas, lógicas, estratégias e linguagens, até então exclusivas do campo das mídias, se associam ao interior das dinâmicas de funcionamento do tecido social. Ou seja, são os múltiplos intercruzamentos entre tecnologias midiáticas, campos e atores sociais, meios de comunicação social tradicionais e sociedade. Para Veron, uma sociedade em vias de mediatização é aquela onde o funcionamento das instituições, das práticas, dos conflitos, das culturas, começa a se estruturar em relação direta com a existência das mídias. A lógica e a cultura midiática passam a guiar o curso da vida em sociedade a partir de uma temporalidade, uma espacialidade, uma estética, uma ideologia únicas, né? Então, o sociólogo e jornalista brasileiro Muniz Sodré também parte da perspectiva da mediatização para abordar as transformações de interesses e costumes, né? No livro dele, a Antropológica do Espelho, né? O autor esclarece que a presença da mídia promove uma nova qualificação da vida, né? Um novo bios, né? Bios midiático, né? Um novo ethos, né? O ethos mediatizado, né? O ethos seria, então, uma consequência, uma consciência em que se manifesta a compreensão e a regulação da existência humana. Para Sodré, a globalização nada mais é do que uma teledistribuição mundial de indivíduos e coisas, pois a velocidade de deslocamentos de capital e de informações é a que caracteriza. A comunicação, nesse contexto, se refere à aceleração do processo de fazer circular a informação, e não mais um vínculo, né? O estudioso, né, o Muniz Sodré, ele ressalta ainda que, mesmo com mudanças técnicas, econômicas e políticas, as transformações tecnológicas da informação conservam as velhas estruturas de poder. Outro grande nome dessa história recente dos estudos em comunicação na América Latina é de Nestor Garcia Conclini, né, com suas pesquisas sobre o consumo e hibridismo cultural. No contexto da globalização, o tema da hibridação é uma constante nas análises da configuração da cultura, e Conclini está entre os principais autores desse campo. Segundo ele, o hibridismo cultural se refere aos processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas que existiam de forma separada se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas. Dessa forma, o estudioso analisa as antíteses, tradição, modernidade, culto e popular, hegemônico, subalterno, urbano-rural, né? Eixos que sofrem misturas e coexistem, dando origem aos processos híbridos. Então, sobre o consumo, o Conclini aponta para o fato de que ele não é um ato irracional, inútil ou desnecessário. Na verdade, se refere à racionalidade econômica, política e psicológica social. Isso, pois, quando alguém escolhe um bem e se apropria dele, está definindo o que considera valioso. Se trata de uma forma de se integrar e se distinguir no âmbito da sociedade. Para ele, os meios de comunicação afetam as massas e mudam o foco da cidadania para as práticas de consumo. Atualmente, a pesquisa em comunicação ela é realizada nos programas de pós-graduação, mestrados e doutorados.
e demonstra tradição de compromisso social sedimentada ao longo da história. Raul Fuentes, ao abordar as perspectivas para os estudos da comunicação no século XXI, comenta sobre a importância de se estabelecer espaços de discussão e construção coletiva, sistemática e rigorosa, das opções que no terreno teórico, metodológico e epistemológico, por uma parte, e na organização das práticas de pesquisa, por outra, poderiam se adotar como uma utopia comunicacional, como uma como produção social de sentido sobre a produção social de sentido. Opa, bom, vamos para a dica a dica. Então, Ernesto Garcia Canclini é um antropólogo argentino contemporâneo, né? O seu trabalho é focado na pós-modernidade e na cultura a partir de um ponto de vista latino-americano. Vamos conhecer um pouco das perspectivas do teórico a respeito dos meios de comunicação em massa. Vamos lá? Nestor Garcia Canclini, argentino, nascido em 1939, é um dos principais teóricos da América Latina na atualidade, pois é conhecido pelo seu trabalho transdisciplinar sobre temas como cultura, globalização, estética, arte, identidade e cidadania. Agora você vai conhecer um pouco da ótica de Canclini sobre os meios de comunicação. Para o pensador, os meios têm um papel central nos processos culturais e econômicos e também provocam mudanças estruturais na sociedade. Em relação às identidades dos sujeitos, o autor acredita que elas são formadas por processos interétnicos, pelos fluxos produzidos pelas tecnologias e corporações multinacionais. Dessa forma, a formação do sujeito ocorre não apenas pela cultura onde ele nasceu, mas também pela relação dele com os repertórios dos meios de comunicação de massa e com a globalização da vida urbana. A televisão, na segunda metade do século XX, e a internet, no começo do século XXI, mexeram não apenas com a identidade dos sujeitos e das nações, mas também provocaram e provocam a massificação e a internacionalização das relações culturais para os países que produzem os bens culturais e também para os receptores, caso da América Latina. Sobre as cidades, Canclini afirma que, na atualidade, são os meios, com sua lógica vertical e anônima, que diagramam os novos vínculos invisíveis da cidade. Assim, a cidade se reordena e se conecta através de vínculos eletrônicos e telemáticos, e não mais apenas pelos meios de transporte tradicionais e pelo correio ou telefone. Outro aspecto importante abordado pelo teórico é que no capitalismo financeiro, a liberdade de ser sujeito multi e intercultural não é para todos, e sim para uma minoria anônima que administra grandes investimentos e projetam os bens culturais que serão consumidos em diversas culturas. Além disso, para o autor, as fusões das empresas de comunicação provocam um estreitamento das ações do Estado e dos movimentos sociais. Nas palavras de Canclini, as pessoas não veem o que preferem, mas preferem o que lhes oferecem. Canclini também está entre os nomes principais que abordam o tema do hibridismo cultural. Para ele, hibridismo cultural se refere aos processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas que existiam de forma separada se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas. O estudioso analisa as antíteses tradição-modernidade, culto popular, hegemônico subalterno, urbano rural.
eixos que sofrem misturas e coexistem, dando origem aos processos híbridos. Canclini também aborda o tema do consumo. Afirma que não se trata de um ato irracional, inútil ou desnecessário. Na verdade, refere-se à racionalidade econômica, política e psicológica social. Quando alguém escolhe um bem e se apropria, está definindo o que considera valioso. Trata-se de uma forma de se integrar e de se distinguir no âmbito da sociedade. Então, as experiências de inversão dos usos dos meios de comunicação estimularam o desenvolvimento de pesquisas sobre comunicação popular e alternativa na América Latina. A imprensa alternativa no Brasil fez parte dessa tendência que despertou o interesse de estudiosos da comunicação. Um exemplo dessa nova imprensa foi a revista de humor Pif-Paf, publicada no Brasil em 1964. Criada por Milo Fernandes, aproveitando o título da seção que assinava na revista Cruzeiro, fazia crítica de política e de costumes. Vamos dar uma olhadinha nela? Então, olha só, a imprensa alternativa, também chamada de nanica em contraposição à grande imprensa, foi símbolo da luta contra a ditadura militar no Brasil. Muitas vezes as publicações eram editadas em formato de tabloide, né, que é aquela de 29 centímetros por 38. Seria mais ou menos metade do tamanho de um jornal, né, normal. Né? Os jornais alternativos estimulavam a resistência e ao regime e denunciavam a violência, os abusos e o arrojo salarial. Aí nós estamos vendo três capas da revista Pif-Paf, a número 4, a número 5 e a número 7. Então, lançada poucas semanas depois do golpe militar, a revista Pif-Paf abre o ciclo da imprensa alternativa que atuou na resistência à ditadura. Ela era editada por Milo Fernandes e tinha a colaboração do Jaguar, Cláudio Fortuna Ziraldo e também do folclórico Sérgio Porto. Esse que vocês estão vendo é o jogo da democracia, né? Que veio na revista Pif-Paf, número 2. A provocação de Milo Fernandes na quarta capa de Pif-Paf, número 8, de 28 de agosto de 64, foi a gota d'água para o fechamento da revista. A revista fechou no seu oitavo número depois de ameaças e prisões. É bem interessante, eu vou até ler, inclusive, talvez por conta da tela não dê para ler bastante, mas eu vou ler para vocês, porque é muito interessante. Quem avisa, amigo é, né? Advertência. Se o governo continuar deixando que certos jornalistas falem em eleições, se o governo continuar deixando que determinados jornais façam restrições à sua política financeira, se o governo continuar deixando que alguns políticos temem em manter suas candidaturas, se o governo continuar deixando que algumas pessoas pensem por sua própria cabeça e, sobretudo, se o governo continuar deixando que circule esta revista com toda a sua irreverência crítica, dentro de um breve estaremos caindo numa democracia. Só que não, né? Só que não. Então, para terminar, eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo um outro vídeo, né? Em América Latina Viva, Comunicação na América Latina, que é um programa exibido pela Universidade Federal do Paraná, onde se discutiu os marcos regulatórios da comunicação na América Latina. Além disso, eu vou deixar aqui a entrevista do Jesus Martin Bárbara, revista de pesquisa da FAPESP, onde ele analisa os estudos em comunicação da América Latina, né? Ou seja, as formas mestiças da mídia. Além disso, vou deixar aqui também
Há 3 perspectivas sobre mediatização e suas implicações na pesquisa em comunicação. Ok? Que é um periódico lá do Federal da Paraíba. Ok? Então, por hoje é só. Eu volto na próxima aula, né? Nossa nova aula vai ser o modelo informacional. E é isso por hoje. Até a próxima.